Olá, pessoal, de volta aqui com o nosso Do Lado de Cá, né, na reta final já do ano, né, do lado de cá, hoje fazendo, como todo mundo faz, né, professor Jeremias, no final do ano, no Natal, aquelas reflexões, projetos, né, retrospectiva. Nós vamos conversar um pouco sobre o que foi o Do Lado de Cá nesse ano de 2023. É verdade, Nando. Fim de ano, a gente faz balanço, a gente pensa no ano seguinte, faz promessas, nunca cumpre as promessas. O balanço, pelo menos, serve para alguma coisa, porque a gente está olhando para trás, as coisas aconteceram, a gente pode analisar e até, quem sabe, fazer alguma previsão que possa ter algum acerto. Tá, Jeremias, que eu, como jornalista, reconheço a importância das retrospectivas, essas que dão sobre todos os assuntos. Eu gosto. Mas tu sabe que eu às vezes me angustio um pouco com as retrospectivas. Não sei por que isso é por causa do... O Natal, às vezes, me deixa um pouco tenso também. Essa coisa de refletir sobre o ano, eu acho que eu faço muita bobagem durante o ano, não quero refletir. Eu acho que é isso, Jeremias. Pode ser. Não, e quando a gente olha a lista dos mortos, por exemplo, eu vi do Carlinhos Lira, passando pelo Paulo Moreira, aqui do Rio Grande do Sul, que foram as últimas mortes. Não, Paulinho Moreira foi agora, no final de semana. Paulinho Moreira era uma figura maravilhosa. E tantos outros, olha para trás o que morreu de gente importante na área aí da música, por exemplo. Foi um monte de gente. Já nem me lembrava que eram tantos. A gente perdeu agora, essa semana, foi o Carlos Lira, né, recentemente. Grande Carlos Lira. Grande, porra. Carlos Lira tava com mais de 90, né, o Carlos Lira. 90 anos, né? 90 anos. 90 anos. E o Paulinho Moreira, que já vinha há um bom tempo, né? Com dificuldades. Paulinho trabalhou muito tempo comigo na Rádio Gaúcho. Flávio Dutra sacaneava. O pessoal do segmento cultural, que era o Paulinho, Renato Martins, Nando e Alberto. E foi um cara que fez um belo programa de jazz na FM Cultura. A Hora do Jazz, era marcante. Baita programa. E ele era uma figura querida, gentil, maravilhosa. O Rui tinha um programa de jazz uma época também na RBS, que quem produzia era o Paulinho. Então, os textos, as músicas. Ele se especializou, ele gostava de jazz, conhecia muito e se especializou no assunto. É verdade. Ô Juremir, a eleição do ano que vem, passou muita gente aqui, né? Porque a direita está muito definida, vamos dividir um pouco, né? O Melo. O Melo vai, né? O rolo está do outro lado, né? Isso. Quem é que vai enfrentar? E nós tivemos aqui desde o Olívio Dutra até a Tamires Filgueira. O Olívio Dutra, quando veio aqui, ele disse de cara, eu não vou concorrer. Porque havia aquela especulação. Antes dele, a gente entrevistou o Roberto Robaina. E o Roberto Robaina, e acho que o Alex também, o vereador... Alex Fraga. O Alex Fraga. E eles ainda admitiam, pelo menos, a ideia, ou sonhavam, sei lá qual é o termo certo, uma composição entre o PSOL e o Olívio. Eu até brinquei na época que seria uma candidatura, por exemplo... Pedro Ruas e Olívio. Pedro Ruas e Olívio. Eles gostaram da ideia. Mas o Olívio veio e disse que ele não concorreria. No que eu acho que ele está muito certo. Eu também acho. Acho que o Olívio já deu a sua contribuição, agora ele tem que ser escutado, né? Uma espécie de orientador, um conselheiro e tal, mas ele para a linha de frente... Não, ele uma derrota constrangedora agora, recentemente, que é uma coisa que... Né, perdeu um cara que nem sabe nem onde fica a Rua da Praia, entendeu? Ele é um sábio, um mito, um paradigma do partido, tem que ser ouvido, sabe? O ancião sábio. Mas colocar na linha de frente para concorrer de novo... Puxa, aí é até maldade, porque imagina assim, na idade dele, em que ele quer aproveitar a vida, está aproveitando, o cara vai de novo ser gestor do dia a dia, enfrentar todos os problemas. Acho que ele foi mais sábio do que todo mundo disse, não, eu não vou mais. Teve aqui também a Juliana Brizola, que essa é uma dúvida, né? O PDT vai sozinho, ele vai estar na esquerda, porque quando a esquerda fala em se unir, ela bota o PDT junto, não bota o PDT junto, né? A Juliana falou sobre isso aqui. A Juliana foi muito legal, porque ela disse o seguinte, que estava aberta, que queria uma frente com todo mundo, que não precisava necessariamente estar na chapa. Ela até usou uma imagem muito boa que era, olha, não sei se na chapa ou se empurrando o caminhão. Ela falou isso, mas nossa última entrevistada, que foi a Filgueira, a Tamires Filgueira, que vai ser vice nessa chapa lançada pelo PSOL, ela disse que no PSOL não tem discussão nenhuma com o PDT. Foi bem claro. Foi bem claro. Nós não estamos falando com o PDT. É uma pena, porque para ganhar precisa também do PDT. E é só a Juliana em Porto Alegre teve mais de 60 mil votos, não em Porto Alegre, digo na campanha dela para deputada. E foi do PDT, ela é a mais votada em Porto Alegre. Pois é. Então são votos que tu tem nesse momento, porque a gente vê o Melo muito forte, né? Com as estruturas que ele tem, com toda a máquina da estrutura da prefeitura, né?
Não, o Melo, ele é o favorito. Em tese é o favorito. Nós temos, a Juliana falou aqui, deixa eu ver, foi no dia 12 de setembro. Vamos recuperar uma palhinha aí, Diegão, do que disse a Juliana, para o pessoal poder acompanhar aqui com a gente no Do Lado de Cá. A gente tem falado aqui, Juliana, com pessoas de outros partidos também, enfim, sobre o ano que vem, que tem eleição, né? E a gente nota muito, assim, os partidos, especialmente a oposição ao prefeito Sebastião Melo, né? Partidos chamados de esquerda, de uma possibilidade de união no primeiro turno. Eu vi que alguns defenderam aqui, né, Juremir, muito isso. Acho que quem mais falou até foi o Rosseto, que insistiu muito nisso. Que não dava para ser no segundo turno, tinha que ser no primeiro turno, porque era uma eleição muito dura. O que tu tá pensando da eleição? Tu já fosse candidato, inclusive, na última eleição à prefeitura. Qual é a visão que tu tem? Não sei se o PDT já tem alguma coisa elaborada. Está com um novo presidente agora também, né? O Romildo voltou. Como é que tu está projetando o ano que vem? Qual é a tua ideia? O que tu acha que é preciso fazer, né, para ter sucesso na próxima eleição? Eu concordo que o nosso campo separado talvez viabilize a reeleição do Melo. O Melo vem com uma força grande de partidos, com uma estrutura forte financeira e com a máquina. Não é pouca coisa. O nosso campo já vem vivendo assim, né, um mal que se chama vaidade. A gente tem várias questões, né? O PT, por ser o maior partido do nosso campo, entende que sempre deve dirigir o caminhão. Isso incomoda alguns outros partidos, porque muitas vezes não é verdade que eles têm o melhor nome. Mas eu acredito que o próprio PT, na última eleição, deu um passo atrás quando apoiou a Manoela. Porque isso também era improvável antes. Ela já era a terceira candidatura dela que ela não teria o apoio do PT. E ele foi até com o Rosseto, né? Rosseto como vice. Isso. Eles deram esse passo atrás. Eu entendo que seria muito importante uma união do nosso campo. E eu coloco para ti, para o Juremir aqui, em primeira mão, assim, que até a gente não vem falando muito disso ainda, mas eu sei que isso vai ser tratado em algum momento politicamente ali fora, né? O PDT não será empecilho para isso, né? Eu sou sim pré-candidata, de novo, vou cumprir um papel, né, para o meu partido, mas não somos empecilho para conversar sobre essa frente. Eu acho que seria uma questão de estratégia, que a gente deixasse um pouco as nossas vaidades de lado para tentar derrotar o Sebastião Melo, que hoje representa aqui na cidade ainda o bolsonarismo e todo o seu retrocesso. Não ser empecilho significa estar aberto para negociar, por exemplo, serviço, ou até mesmo a não ter um nome nessas duas posições principais. Exatamente, significa ir desarmado para essas conversas. A Juliana tá no jogo, tipo, o PDT tá querendo compor, não sei qual é a tua ideia, Juliana? Eu acho que foi um dos melhores recados aqui. A gente falou com todo mundo, com as figuras principais, e a Juliana foi a que talvez tenha se mostrado mais aberta. Queremos jogar, tem gente que vai dirigir o caminhão, tem outros que vão ter de empurrar o caminhão. Ela estava ali aberta para qualquer possibilidade. Para dirigir ou empurrar? Para dirigir ou empurrar. Os outros não foram assim tão prestativos. Tem muita gente querendo dirigir o caminhão. Ou empurrar o caminhão, não tem muita gente. Então, eu gostei do recado da Juliana, porque, claro, ela não é todo o PDT é bem dividido. Tem esse PDT mais de esquerda, tem um PDT mais à direita. Mas ela mostrou vontade de fazer uma verdadeira frente. Por outro lado... A bancada do PDT em Caxias do Sul, com o Bolsonaro era presidente, deu um título, né, proposta pela bancada do PDT, não sei se de cidadão honorário de Caxias, o que era, mas deram um título lá, essa honraria que tem, proposto pela bancada do PDT para o Bolsonaro. Então, isso está dizendo que tem fundamento. Tem o PDT bolsonarista. Tem o PDT lava-jatista, tem tudo. Agora, a Juliana se mostrou realmente muito interessada nessa frente. Aos poucos, ao longo das entrevistas que fizemos aqui, eu fui me convencendo que a frente que a esquerda quer é a união do PSOL com o PT. Tem a federação do PT, que envolve o PCdoB
e o Partido Verde, tem a federação do PSOL, que envolve a rede. Então, o que eles estão querendo é juntar as duas frentes, porque agora o PCdoB, por exemplo, tem que ir aonde o PT vai. O PC vai levar, o PSOL vai levar a rede junto. Então, essa frente mais ampla, envolvendo PSB e PDT, na verdade, ela não está em discussão. Acho que pode o Lula, por exemplo, baixar aqui em Porto Alegre e como eu já vejo que em outros lugares ele está fazendo isso para meio que definir assim, olha, nós temos que unir, nós temos que juntar, vamos ter que ver. Tu acha que ele teria essa força, tipo, inclusive botando PDT, PSOL, PCdoB, todo mundo junto? Eu acho que tem, mas pelo que eu tenho lido e li novamente, o que está sendo montado como estratégia nacional é a estratégia da direção do PT, que é a polarização. Não é por acaso que a Maria do Rosário foi definida como candidata até agora, porque a ideia é, em todas as cidades, especialmente nas mais importantes, polarizar PT versus bolsonarismo. Então, eles estão escolhendo candidatos que representem melhor essa polarização. É uma estratégia. Vai nacionalizar um pouco a discussão e vai ser uma espécie de referendo. Estamos aprovando Lula no poder ou não estamos aprovando Lula no poder? Em cada prefeitura vai se avaliar um pouco o que o Lula está fazendo no governo federal. E a ideia é que, se polarizar, se trouxer de volta a briga, a guerra, bolsonarismo versus petismo, a ideia é tentar formar a grande frente que se conseguiu para levar o Lula ao poder e, com isso, derrotar em cada cidade o bolsonarismo. Mas será que funciona? Bom, passou também aqui o Pedro Ruas. Pedro passou aqui no outro mês, foi em outubro, dia 31 de outubro. O Pedro Ruas, ele tem mandato hoje, né? Tem mandato. Ele, para concorrer, ele correria o risco de ficar sem mandato, né? No caso de não se eleger, né? Então talvez fosse um impeditivo. Ele chega, inclusive, a falar com a gente sobre isso. Vamos ouvir então um trecho do Pedro Ruas, depois a gente comenta. Pedro Ruas. Por isso que eu disse, tem um detalhezinho agora, aí. O Pedro estava falando de perguntador, né? Eu vou fazer uma pergunta direta para ele. Depois de tudo isso, essa bela história que ele contou, chegou a hora de ser prefeito? Pô, pensamos juntos. É uma pergunta que eu ia colocar agora. Olha, eu vou responder. Prefeito de Porto Alegre. Sim, vou responder objetivamente. Eu acho assim, Julimir, seria uma grande honra. Eu acho que é fundamental a unidade das esquerdas, não apenas como princípio, e também na questão prática. Ou seja, não dá para ganhar sem ter unidade. Tem que ter unidade. Nessa unidade ou dessa unidade, eu não reivindico nada e não fujo de nada. Quer dizer, eu não quero, não pretendo ser nada, não vou exigir, não quero, assim, não estou pedindo, mas não vou fugir se me chamarem. Como no ano passado. Mas vai ter o pessoal vai ter um pré-candidato para colocar na mesa, e seria Pedro Ruas, para o debate? Eu acho que se o pessoal tiver hoje um pré-candidato, não seria eu. Acho que seria, pelo menos eu gostaria que fosse a Luciana Genro ou a Fernanda Melchiona. Porque elas estão... Nós temos uma Fernanda concorreu na última, né? Concorreu. Nós temos uma tradição, né, que é uma tradição de partido pequeno e que não é burro. Que é o seguinte, pequeno partido, né, do ponto de vista de tamanho, um grande partido do ponto de vista das propostas. Nós não costumamos concorrer em fim de mandato, a majoritária. Né? Então, que o ano passado eu concorri a vice-governador, eu tinha mandato. A Fernanda e a Luciana estão no meio do mandato, estão com um trabalho excelente, com uma visibilidade incrível. Né? A Fernanda no Congresso Nacional. Se tu vais a prefeito, não se elege, fica sem mandato. Está fora. Está fora. Não é o nosso costume, não é proibido, pode fazer, mas não é a tradição desses 18 anos de pessoal. Não é estratégico. Não. E, além disso, eu acho que está na hora de uma mulher, que nunca aconteceu governar Porto Alegre, acho que seria interessante, e acho que essas duas são fantásticas, né? Sem desmerecer nenhuma outra candidata ou candidato dos Agora, partidos de eu tenho esquerda. ouvido nas ruas, ouvi ontem na Feira do Livro, tinha uma roda lá, conversando sobre política, e o pessoal diz assim, todos admiradores, inclusive, da Fernanda, da Luciana, mas eles dizem assim, que quem tem mais condições de atrair o eleitorado de Porto Alegre é Pedro Ruas. Eu fico honrado, né, Juremir? As pessoas me falam. Ainda muito. mais quando tem de enfrentar o Sebastião Melo. O Sebastião, ele tem essa coisa assim de conhecer a cidade, de conhecer as vilas, de saber falar com
com o povo, etc. E aí o pessoal fala assim, só quem tem esse carisma, essa capacidade de penetrar nos mesmos lugares, de ter esse contato, é o Pedro. 6 mandatos de vereador dá um conhecimento, né, geográfico da Não, cidade. e o outro né? de deputado foi todo em Porto Alegre também. É como se fosse Então são 7. Então são 7. Eu ia usar o Juremir. Nós estamos no ar, então é uma coisa complicada de falar certas coisas. A gente é muito amigo. Ao contrário, Pedro, no ar é que as coisas são mais fáceis. Pois de é, falar. é verdade. Mas eu ia dizer assim, o Juremir diz assim, não, imagina, o Pedro Ruas enfrentando o Melo, então eu ia dizer assim, eu pagaria por isso. Eu queria muito isso. Sim. Esse é um belo duelo. Eu queria muito isso. Mas eu acho que tem outras coisas muito mais importantes do que esse confronto aí. Esse confronto pode satisfazer determinadas vontades, enfim, mas o que é importante é que a esquerda vença. A questão é essa, né, Juremir? Será que é isso que realmente está sendo levado em conta na hora de escolher os candidatos? Essa frase final do Pedro Ruas, né? O importante é que a esquerda vença. Será que o time competitivo está sendo realmente montado? É bem difícil de pesar. Eu achava que o Pedro Ruas era um dos melhores nomes. Eu também acho. Todos são bons nomes do ponto de vista da história, da folha de serviços, das competências pessoais. Mas quando a gente diz o melhor nome é no sentido de ter competitividade, a capacidade de ganhar de um adversário muito forte, que é o Sebastião Melo. Sebastião Melo é forte porque ele é a Já situação. está trabalhando a campanha um Exato. tempão. Porque ele conhece a cidade como a palma da mão dele, porque ele tem apoio de muita gente de peso, ele tem apoio do empresariado, vai ter dinheiro na campanha. Então ele é um candidato que exige um concorrente muito forte, uma grande frente. Nessa tua visão aí da polarização que o PT de repente quer apostar, tu acha que o Melo aposta nisso também? Tipo, ele vai deixar claro, eu odeio Lula, entre aspas, né? Eu não sou Lula, eu sou Bolsonaro, ele não vai se valer desse... Porque na outra eleição ele se valeu do bolsonarismo, né? Pelo que eu entendo, a tentativa é de forçá-lo a admitir, a assumir esse bolsonarismo. Primeiro porque vão passar 10, 20 trechos, cortes de entrevistas que ele deu se apresentando como representante do Bolsonaro, e depois porque, ao ver que a coisa se polariza, ele será obrigado cada vez mais a buscar esse voto da direita. Então, essa é a jogada. Agora, será que é a melhor jogada? E com qual candidato? Tudo pode acontecer ainda. De repente, a candidatura do próprio Pedro ressurge. Mas, pelo que a gente está vendo, não. Não, primeiro porque ele não quer ficar sem mandato. A estratégia do PSOL é apresentar alguém que possa concorrer. Se perder, continua seu mandato. E, além de tudo, tem esses outros elementos que entraram ao longo do tempo. Por exemplo, a necessidade de representatividade. Então, tem que ter mulher na chapa, tem que ter uma pessoa não branca na chapa. E aí, então, vai ficando mais difícil de compor com esse tipo de nome. O Lula não está dando muita bola para isso no STF, né? Não. Agora, acontece que o Lula no STF é ele e outros membros da elite que decidem a parada. No máximo, os senadores. Agora, aqui tem que consultar o povo. É uma eleição. E cada vez mais o povo tem peso nessa e procura essa questão da representatividade. A Manuela Dávila, Juremir, que já o ano passado até ela, no primeiro turno, parecia que ela foi melhor no primeiro turno, e para muitos as pesquisas do segundo turno indicavam ela na frente do Melo. Teve o fenômeno Bolsonaro, talvez, contra ela, mas as pesquisas indicavam. Tu acha que ela é carta fora do baralho agora ou ela pode retornar? Não, eu acho que ela não é carta fora do baralho, porque ela mesma não disse ainda, não deu a última palavra. Ela vai se instalar em Porto Alegre de novo, depois dessa experiência nos Estados Unidos. Ela é um nome fortíssimo, ela tem capital acumulado. O único problema é que agora, como o PCdoB está numa federação com o PT, eles estão no mesmo barco. Tem que ter o aval do PT, tem que estar junto com o PT. Exato. O que pode dizer? Então vamos votar? Se votar, ela vai perder, porque aí o PT é maior. Então ficou difícil a situação da Manuela nesse sentido. É estranho, porque a Manuela é um baita nome. Mas, bom, a Maria do Rosário também tem cacife nacional. A Sofia Cavedon rapidamente desistiu da sua própria candidatura. Sim, ela teve aqui num dia, 2 dias depois. Sim, aqui ela disse que era candidata. Estou pré-candidato. E na semana seguinte não era mais. Não era mais. Porque aí o PT é um partido que tem muito isso, né? Da unidade, da força interna. Quando uma coisa é decidida, os outros seguem. É difícil no PT ter desobediência. O partido decidiu tal coisa. Pode não ser a melhor,
mas todo mundo se enfileira e cumpre. Tu lembra de um rolo que deu com Paulo Paim, senador? Se eu não estou enganado, era a votação pro Renan Calheiros ser o presidente do Senado. E o Paim não queria votar, e o PT fechou a questão, ele foi ameaçado de ser expulso do partido. O PT... Sim, o que nós temos aí do próprio PSOL, que é uma costela do PT, Sim. que se formou num momento em que alguns se rebelaram. A Heloísa Helena, Luciana Genro, e formaram um partido que se transformou num partido importante. Não. O PSOL é um partido muito importante, ele é pequeno, mas ele é um partido ruidoso. O pessoal não está na cabeça de chapa em São Paulo com o Boulos? Está com Boulos em Olha São só, a Paulo. maior cidade do Brasil. E né? com chances muito grandes de ganhar. Então, é uma realidade que precisa ser considerada. Agora, eu acho que até agora não se formou ainda realmente... Uma frente de esquerda não se formou ainda. Para fazer realmente uma frente de esquerda no sentido amplo, tem que ter PSB e PDT. Senão é uma frente da esquerda mais... Tradicional ali, mas Exatamente. frente, que vai juntar todo mundo. Aí não vai entra ser. ninguém de centro nessa frente. Tem que ser uma frente de centro-esquerda. Da esquerda e que consiga levar junto uma parte do centro, aquela que se inclina um pouco para a Que em esquerda. geral é como tu consegue ganhar uma eleição, né, Jeremia? Pegar só os teus. É que eles esperam também que isso aconteça no segundo turno. O PDT não vai no primeiro turno com essa frente só o PT? Bom, no segundo turno, pelo menos metade do PDT terá de ir. Se tiver segundo turno. Se tiver segundo turno. Tem esse detalhe. Porque a primeira tarefa é essa, né? Conseguir que exista um segundo turno. Pela força que tem o Melo, né? Exato. Exatamente. Teve aqui agora em dezembro, no dia 5, o deputado estadual Leonel Hadi, também do PT. Também não, primeiro do PT, a gente ouviu o Pedro Ruas do PSOL, a Juliana do PDT e agora o Leonel Hadi, que a gente está nessa revisão aqui. Vamos ver o que disse o deputado Leonel Hadi, passando aqui no do lado de cá. Agora, já estamos no clima de eleições 2024. Já tem partido apresentando pré-candidatura, o próprio PT, o PSOL. É óbvio que a situação já tem seu candidato, que é o prefeito Sebastião Melo. Então, tudo está convergindo para a eleição de 2024. Eu acompanhava até uma discussão hoje num grupo de WhatsApp e uma parte, o pessoal ali até de esquerda, e uma parte dizia o seguinte: é ruim que já tenha candidatos definidos do PSOL e do PT, teria que primeiro estabelecer um programa, pontos em comum, e depois falar em nomes. Mas os nomes já estão dados. Aí alguém disse, não, mas os nomes estão dados no sentido de começar a propor uma negociação. Não são nomes definitivos, eles poderão mudar. O que realmente vai acontecer? Esses nomes que surgem é para ficar, é para mudar? Qual seria o procedimento mais adequado? No meu entendimento, a gente já está até atrasado em termos de nomes. Essa é a minha percepção. Enquanto nós temos o Sebastião Melo ao natural, né, se colocando como candidato à reeleição, a oposição ainda, né, não tem esse aparato estatal, porque nós sabemos, quando a gente vai para uma reeleição, quem tem a prefeitura, o governo do estado ou a União, enfim, ele tem uma prevalência porque tem projetos, tem o que apresentar, tem dar entrevistas, os secretários vão, os ministros vão. Então, quer dizer, no meu entendimento, a oposição ela já estaria com tempo defasado nesse sentido. Agora, é claro, os nomes apresentados até o momento, né, são basicamente 3 nomes da oposição nesse momento, né, Maria do Rosário, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, Luciana Genro como, digamos, a candidata a prefeita, pré-candidata a prefeita pelo PSOL, e a Tamires como a vice da Luciana. Seriam esses 3 nomes hoje que estão colocados já de forma oficial, institucionalizados, né? E eu acredito que o diálogo do Partido dos Trabalhadores com o PSOL ele esteja bastante avançado. Então eu acredito muito que nós teremos uma chapa, o que tudo indica, do Partido dos Trabalhadores com o PSOL, repetindo o que aconteceu no governo do estado. Tem negociações, tem conversas avançadas com o PDT, eu conversei com o presidente Vecchio, inclusive esses dias, né? Foi uma conversa muito agradável. Eu acredito que o PDT, ele, nesse momento, né, ele tem alguns grupos divergentes, né, um grupo extremamente governista, que basicamente representado pelos vereadores, né, da Câmara,
um grupo mais à esquerda, que seria a executiva municipal, né? O Vecchio, o Cleiton, enfim, né? Esse grupo mais brisolista, né? No caso, e a Juliana, ela seria a candidata natural, que me parece que seria muito saudável para a eleição, inclusive, né? E um outro grupo um pouco mais extremista e tal, mas que também não tem tanta força. Eu acredito que tem esses dois lados hoje que tem mais força no PDT. Mas eu acredito que é possível, sim, se não no primeiro turno, que no segundo turno, indo para o segundo turno, o PDT esteja junto com essa frente aí do PT. E, claro, o PT leva a federação. E o PCdoB? O PCdoB faz parte da federação, é um partido que tem dialogado, tem nossas questões internas da federação. Apresentaram no primeiro momento a candidatura da Manuela Dávila, tem autonomia para isso, tem toda a legitimidade para isso, é um grande quadro, mas no nosso entendimento houve, de fato, tem situações ainda que ficaram da eleição de 2022, né? E que, enfim, né, a gente vai ter que sentar e compor isso, mas eu acredito que estarão juntos, com certeza, porque pela federação automaticamente nós temos que estar no mesmo campo. Mas eu acredito que estarão, de fato, envolvidos na campanha de 2024, assim como o Partido Verde, né, que são os três partidos da federação. Mas eu acredito que os nomes colocados pelo campo da esquerda são nomes de valor, de história, de conteúdo. E agora, independente de quem a gente coloque como candidatura, teremos uma grande dificuldade para a eleição de 24. A gente tem que saber disso. Até porque, deputado, me parece que no campo ali do Sebastião Melo, por exemplo, quem mais tem de candidato? A gente fala no Melo, representando um lado, e depois os candidatos da esquerda, né? Porque a esquerda está dividida nesse momento. E o campo do atual prefeito, não. Talvez o PSDB lançasse alguém, mas já a essa altura, né, Juremiro? Talvez já tivesse ter lançado, não sei, mas... Existem diálogos sobre o PSDB ter uma candidatura pela posição que o Melo teve na questão, né, do vice, candidato a vice-governador, né, na época. Mas poderia ter essa possibilidade, tem o doutor Tiago, teria alguma candidatura talvez um pouco mais identificada com essa extrema-direita raiz mesmo, né, do 8 de janeiro, enfim. Mas até agora, nesse momento... O Onyx Lorenzoni não vai ser candidato? Não tem. Até agora não se manifestou. Até agora não tem uma posição sobre isso. Pode ser algo assim. Nunca foi um lugar, assim, um município onde o Onyx fizesse muitos votos. A prefeitura de Porto Alegre. Foi falado do Vitorino, foi falado mais... Ele ficou em terceiro no governo do estado. O primeiro foi acho que foi o Preto que ganhou em Porto Alegre, depois o Leite e depois ele. Isso. Eu acredito que... Eu não acredito muito na fragmentação, porque me parece que a prefeitura ela tem feito um acordo muito vantajoso para os campos em termos de espaços na prefeitura, de promessas de secretaria. A gente sabe que isso influencia quando tu tem uma moeda, né, um poder de barganha. Então, se a gente for observar a Câmara Municipal de Porto Alegre, ele tem uma maioria absoluta de parlamentares e até agora tu não vê ruído porque já teria algum ruído, né, de estamos desembarcando da base governista. Não me parece que isso esteja acontecendo, pelo menos por enquanto. Pode ser, claro, no andar da carruagem, mas será uma eleição muito complexa, difícil, mas eu acredito que a gente tem a viabilidade, sim. Eu acredito que teremos segundo turno, talvez bem polarizado, talvez a gente replique a polarização de 22 ainda. O Melo representando, então, o bolsonarismo e o outro campo representando, né, a esquerda, a democracia, enfim. Justamente sobre polarização, porque quem olha de fora pensa às vezes o seguinte, que o melhor seria se entender, todos esses partidos, PDT, PCdoB, PT, PSOL, talvez até o PSB, PV, fazer uma grande frente, porque se fala essa muito... Essa é a ideia. Mas quando surgem os nomes assim, você fica pensando, será que realmente é isso? E por outro lado, alguém escreveu hoje o seguinte, que o PT quer a polarização. O nome da Maria do Rosário foi escolhido para provocar a polarização. Que a ideia é, quanto mais polarizado, melhor. Então, porque quando a gente pensa assim, o nome da Maria do Rosário por um outro lado, a gente diz assim, talvez não seja o nome mais competitivo, a rejeição é grande. Será que o nome da Maria do Rosário é mais competitivo do que o nome da Manuela? O ponto-chave é o seguinte, as pesquisas demonstram que Manuela, Rosário, Luciana Genro, tem praticamente o mesmo índice de rejeição.
2, 3% de diferença. Mas assim, tá dentro da margem de erro, quer dizer, o que significa isso? As personalidades do campo da esquerda, do campo, né, identificado com a esquerda, tem uma rejeição do antipetismo, aquele clássico, que é os 30% do eleitorado que não vota no PT de jeito nenhum. Isso é um dado que transpassa a candidatura. Para quem lembra da candidatura da Manoela em 2020, no segundo turno a gente teve que ficar debatendo as fake news clássicas que sempre acabam sendo jogadas contra a esquerda. Defensor de vagabundo, defensor da droga, defensor do aborto, defensor do... Né? E era a Manoela Dávila, que tem uma rede social potente, que tem... transita muito bem pela juventude, enfim, ela tem seus méritos indiscutíveis, eu acho um grande quadro da esquerda. Então, no meu entendimento, Manoela Dávila, Maria do Rosário, enfim, a rejeição que elas possuem tem relação com ser mulher, ser fato, uma sociedade misógina e machista, tem relação com esquerda, tem relação... Então elas pegam muito o mesmo perfil. E no meu entendimento, a Rosário, né, ela sai de uma eleição de 2022 muito fortalecida, ela amplia a votação dela depois de uma eleição muito difícil em 2018. Ela amplia sua votação e ela, é bom que se lembre, quando houve a saída do PT da prefeitura, aquela derrota do Raul Ponte para o Fogás, a eleição, claro, é outro período, outros tempos, mas quem conseguiu a maioria dos votos desde que o PT saiu da prefeitura de Porto Alegre foi a Rosário. Fez mais votos que a Manoela Dávila. Claro, na porcentagem nós temos uma diferença no sentido de que, claro, diminui a diferença entre o Melo e a Manoela foi reduzida frente a Rosário versus Fogás. Mas a quantidade de votos que a Rosário recebeu naquele período, maior do que a Manoela. Então temos dois grandes quadros, mas eu acredito que, de fato, a eleição de 2022, né, a Manoela, por N situações aqui, mas ela meio que se coloca, né, fora do jogo da política representativa, vai trabalhar na eleição do Calil, em Minas Gerais, vai fazer uma questão de consultoria, e isso deixa um certo campo em aberto, né? O PCdoB lança, mas ela está nos Estados Unidos fazendo, né, a qualificação dela. E ao momento político, eu acho que, enfim, que a Rosário tem toda a legitimidade de se colocar como candidata e inclusive eu defendo a candidatura da Rosário. Agora, é claro, a gente vai ter que enfrentar fake news, a gente vai ter que enfrentar toda essa rejeição que existe em cima do nome dela, de fato. Mas isso faz parte da política e se a gente quisesse jogo fácil, não estaria na esquerda. Leonel Hadi, então, deu pano pra manga essa viagem da Manu para os Estados Unidos. Todo mundo reclamou, né? Tudo que a Manuela fala e tudo que ela faz tem repercussão. Tudo. Parece, sei lá, se é perseguição, se, sei lá, karma. O fato é que tudo que ela faz tem da treta. A gente trouxe a Tamires aqui, né? A Tamires Filgueira, e que ela tinha feito, ela candidata a vice pela Luciana, ela fez uma nota, publicou nas redes sociais, né? De desagravo ao que disse a Manuela sobre os nomes do PSOL e também do PT. E ela até era mulher, vai ter mulher preta na prefeitura, sim, uma coisa assim, que ela colocou. Tu achou que a Manuela em algum momento ofendeu alguém ali, falou alguma coisa Ofender... Mas foi a tua interpretação do que escreveu a Manuela? Ofender eu acho que não ofendeu, mas ficou como se ela estivesse dizendo assim, por que não tem nenhuma mulher negra com mandato sendo cogitada para disputar a vice-prefeitura. Aí a Tamires disse, não, mulher preta vai ter, que é ela. E perguntou o seguinte, por que não pode ser alguém do movimento sindical? Por que tem que ser alguém com mandato? Sim. Eu acho que a Manuela estava dizendo que tinha que ser alguém com mandato por já ter mais capital acumulado. É evidente que uma dessas deputadas da bancada negra tem mais cacife, está mais conhecida do que a Tamires. Agora, de toda maneira, o quesito representatividade, ele se cumpre com a própria Tamires. Eu acho que não passava a crítica pela Tamires, era sim pelas cabeças de chapa, Luciana e Maria do Rosário, né? Passava pela questão de alguém mais conhecido, de alguém com mais capital, de alguém com mais experiência, de alguém que já estivesse no radar do eleitor. E não... Todos nós ficamos conhecendo a Tamires agora. Me passou a ideia assim que ela quis dizer, olha, se nós queremos renovar a
A renovação que realmente aconteceu é essa nova bancada negra, que foi para a Câmara, que agora foi para a Assembleia. Então, ela meio que tá, que eu entendi, ela disse, olha, desses nomes aí, desses novos, tem que sair alguém para ser o candidato. O mais insatisfeito de todos é o deputado Matheus Gomes, que esteve aqui, e aqui ele expressou a opinião dele. Ele acha que essa chapa do PSOL saiu um pouco assim da cabeça dos dirigentes do partido. Ele não viu como realmente algo democrático. A Tamires contestou aqui, dizendo que tudo foi discutido em todas as instâncias e que até ele não teria comparecido. Não teria participado das discussões. Da discussão. Agora, ele fez críticas aqui e fez em outros lugares. Eu creio que o deputado Matheus Gomes gostaria de estar na chapa. Bom, ele faz parte de uma corrente minoritária dentro do PSOL. A corrente dele é majoritária no Brasil, mas é minoritária no Rio Grande do Sul. O cidadão comum, o eleitor, ele acha que o cara é do PSOL, é do PT, só que dentro do PSOL, dentro do PT, tem 300 correntes. O cara é do PT, é de uma corrente que pensa diferente da outra corrente, Isso. a mesma coisa no PSOL. Exatamente. Então tem muita discussão. Eu acho que ainda tem muita água para rolar. A minha impressão é que todos esses nomes estão colocados na vitrine para discussão. Agora, tirar a Maria do Rosário da cabeça de chapa, me parece que vai ser difícil. Dada a articulação que está sendo feita, a importância do nome dela nacionalmente e o tipo de estratégia que vem sendo costurado. Eu insisto, o que está sendo costurado é vamos apostar na polarização. Deu certo a polarização para a presidência da República, vamos tentar repeti-la nas eleições municipais. E a Maria do Rosário é outra que não ficaria sem mandato, né? Ela continuaria deputada federal. Então tem isso também. Agora, a grande pergunta é essa, a Manuela vai aceitar? Porque a Manuela tem tido uma posição, para muitos, ambígua. Por um lado, ela é uma mulher que está na política, que a qualquer momento pode se candidatar e obter um mandato, principalmente no legislativo. Por outro lado, ela parece alguém que está perdendo interesse pela política, que está interessada em outras coisas, legitimamente. Sim, tanto que na última eleição ela foi trabalhar nos bastidores, no marketing, Exato. né? Lá em Minas Gerais. A Manuela tem muito talento para várias coisas e acho que às vezes a política parece a ela um pouco assim repetitiva, como se ela já fiz tanto, já conquistei tanto, quero outros prazeres, outras conquistas. A quantidade de ataques, né, de misoginia, e depois com a filha nascendo, ela também claramente sentiu isso, né? Vou me afastar um pouco, né? Exatamente, ela sofre muitos ataques. Tem que ter realmente muita fibra. Eu não sei se eu conseguiria sobreviver a tantos ataques. Acho que depois de... Porque a Manuela sofre ataques violentos, constantes, né? De tudo quanto é tipo, os mais rasteiros possíveis, os mais perigosos possíveis. Deve dar uma vontade danada de dizer assim, vou fazer outra coisa, para que isso? Pior é que é verdade. Professor, então tá, professor. Essa foi uma pequena retrospectiva. O pessoal estava me perguntando, te viu jogando sinuca? Onde é que era aquele jogo? Botou no Twitter. Aquele jogo era em Palomas. No sítio da minha irmã, da Vera, lá em Palomas, que fica em Santana do Livramento. Era um Grenal, porque eram as bolas azuis contra as vermelhas. O pessoal estava dizendo que tu estava jogando com as bolas azuis. Não, eu estava com as vermelhas. Eu estava jogando com as vermelhas. Eu só joguei três mesas, como se diz. Ganhei 2, perdi uma e preferi sair vitorioso. Nós tentei novos desafios. E aí fui andar a cavalo, que é muito mais divertido, não se perde nada, só se ganha. E não desce fiasco andando a cavalo? A dor nas costas, pergunta o Diego. Não tenho dor nas costas, o estribo me machucou um pouquinho o pé, porque eu estava de pé descalço, então o estribo roçou um pouco no meu pé. Foi de pé descalço andar a cavalo? Pé descalço. Eu sempre que vou a Palomas, eu ando a cavalo. Saio a dar uma volta pela vila de Palomas, que foi onde cresci, 3 cachorros, dar uma passeada pela vila. Até fui lá numa vinícola, queria comprar uma garrafa de vinho na vinícola, mas a vinícola estava fechada. Lá em Livramento tem uma vinícola? Em Palomas. Em Palomas Tem a Almaday e tem uma outra vinícola que se chama Cordilheira de Santana. Dizem, eu nunca fui conferir, porque Palomas, a Almaday hoje é da Miolo, né? E dizem que o Galvão Bueno tem uma parte, que seria sócio. Então, por esse raciocínio, o Galvão Bueno seria dono de uma parte de Palomas. Eles compraram... Também em Palomas, tá o Galvão? Eles compraram os campos. Quando eu era criança, o lugar onde tem a Almaday era a fazenda, a estância do Seu Gandoca. Eles compraram a estância do Seu Gandoca em 1973 e começaram a Almaday, que na época não era da Miolo, era uma multinacional. Depois a Miolo comprou, eles estão instalados lá ainda, fazem vinhos bons. O vizinho da frente do sítio da minha irmã, ele trabalha na Almaday. Então, de vez em quando ele... Pessoal que vai na fronteira ali, na Livramento, por exemplo, fazer compras, tá bom de ir pro outro lado, Jeremia?
O Michel Temer, não, perdão, Michel Temer, mas eu ia dizer, o Marco Polo Del Nero e o Ricardo Teixeira não podem, porque eles são procurados pela Interpol. Se forem pegar um perfume do outro lado da fronteira, vão presos. Mas eles podem dirigir a CBF sem problema nenhum. Está tão bom que eu fui domingo de manhã, pelas 8h30, 9 da manhã, e tinha um formigueiro comprando. Assim, estavam comprando assim como se fosse o último dia do mundo. Como se fosse para fazer abastecer em casa assim e se preparar para uma guerra nuclear. O pessoal, de repente, comprando para o Natal. Comprando para o Natal. Agora, o que vai ter daqui a pouco lá em Livramento, porque Palomas era mais uma daquelas vilas ao lado da linha férrea. A linha férrea que ia Livramento Caciqui. Então, depois que acabou o trem, aquelas vilas, elas encolheram. O húngaro, aquele que ia a Porto Alegre, era Livramento, né? Também era um trem chique, tudo bacana. Estava lá. E agora eles vão fazer entre Livramento e Palomas, que dá 20 quilômetros, um trem turístico, como na Serra. Vai começar em seguida. Ele já tem lá, inclusive, o trem. Palomas vai virar um gramado da fronteira. Vai dar para visitar Palomas, para comprar vinho. Hoje só a cavalo a gente chega em Palomas. Então. Vai dar para andar a cavalo. Chega lá no sítio da minha irmã, lá no Amaranto, vizinho dela, pede para dar uma passeada a cavalo. Jeremias, já vamos fazer um sítio, vamos comercializar esse negócio, passeios a cavalo. Passeios a cavalo. Eu tenho dito, tem que incrementar um pouco o roteiro turístico deles, por exemplo, música, tem que ter um lugar lá com música e tal. E tem algumas coisas interessantes lá. Na minha infância se falava o tempo inteiro da Toca do Tigre. Mas nunca ninguém via a Toca do Tigre. Falavam para assustar a gente. Mas não viu a toca ou não viu o tigre? Agora faz uns 6 meses, quando eu fui a outra vez a Livramento, eu fui lá, agora eu quero conhecer a Toca do Tigre. E tem uma caverna, realmente. Tem uma caverna no fundo do campo da Almadei. Tem uma caverna, dá para entrar, caminha uns 25 metros dentro daquela caverna. É um lugar turístico bem interessante. E não tem tigre, dá para entrar. O tigre parece que era uma paleotoca que... milhares de anos atrás era abrigo de preguiças gigantes. Como eu sou preguiçoso... Tu te encontrou em casa. Não sou gigante, mas sou preguiçoso. Entre um tigre e uma preguiça, vamos para a preguiça. É isso aí. Então tá. Valeu, né? Vambora. Valeu, professor. Do lado de cá, hoje especial, né, com esse bate-papo, esse retrospecto. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.